Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso episódio do nosso podcast Afiando o Seu Machado. E hoje nós vamos afiar o machado com uma figura que é muito especial, que além de tudo é meu amigo, mas é um cara que vai contribuir muito. Se você tem alguma dúvida sobre pesquisa científica, sobre doenças endêmicas, esse é o cara. E nada melhor que falar de empreendedorismo com quem trabalha com ciência, né? Por quê? Porque o cientista, o pesquisador, ele é o empreendedor nato. Então, eu apresento a vocês Arley Marcilli. Ele é pesquisador, doutor, pós-graduado, graduando em veterinária, pai da Maria Eugênia, pai do Gustavo e esposo da Fernanda. Mas como é que eu te chamo? De Arley, tá ótimo. Tudo bom, Ney? Como é que é ser doutor no Brasil? Como é ser doutor? Eu brinco com os alunos que, assim, doutor é igual a todo mundo, não muda absolutamente em nada. O pessoal fala, mas tinha que chamar de doutor? Não, me chama de Arley. Como eu brinco, eu faço cocô igual a todo mundo, então não tem essa. O que a gente precisa saber? Você teve um investimento na carreira muito maior. A gente foi moldado para uma carreira acadêmica. A gente foi formado para poder ensinar aos outros. O que eu gosto de fazer é ensinar. É pesquisa, mas é ensinar. E quando a gente faz pesquisa, a gente está ensinando ao mesmo tempo. Então, uma coisa está atrelada à outra. Então, ser doutor, para mim, é a minha vida. É o que eu sei fazer. É o que eu gosto de fazer. Bom, como o nosso podcast é voltado a empreendedorismo, eu li uma definição, e eu trouxe a minha colinha, e eu vou ler essa definição e eu quero que você me diga o quanto você encaixa, e depois a gente vai entrar um pouquinho mais nesse universo tão maluco das pesquisas, né? Bom, diz aqui que empreendedorismo é a capacidade de identificar problemas e oportunidades, desenvolver soluções e criar algo inovador e positivo para a sociedade. Empreender pode envolver a criação de empresas, produtos, projetos ou movimentos que gerem transformação. Empreender não significa necessariamente abrir seu próprio negócio, mas sim uma inovação. Empreender é também saber mobilizar recursos e competências em prol de um objetivo. Nossa, eu sou empreendedora, eu não sabia. A gente faz basicamente tudo isso. Ou seja, na pesquisa tem que olhar para todos os lados e inovar. A gente não pode perder oportunidades. Na pesquisa a gente tem que estudar muito e ler muito. Só que às vezes você lendo, você tem um insight, você tem uma ideia para uma outra coisa. Entendi. E é justamente nisso que você vai investigar. Gostei dessa ideia. Interessante, interessante. Eu tenho que fazer o quê? Me embasar teoricamente, ou seja, eu vou ter que voltar a estudar muito mais sobre aquele assunto para ver se a ideia que eu tive é realmente uma ideia ou se eu não estou reinventando a bicicleta. Não estou fazendo uma coisa que já fizeram. Então eu tenho que entender todo o histórico daquele assunto. Então eu volto e estudo. Estudei isso, aí vem a outra parte que a gente tem para pesquisa, que é uma recurso. De onde vai vir esse recurso? Aí eu tenho que escrever um projeto. Aí eu escrevo esse projeto. Tem todas umas etapas para você conseguir escrever isso. Escrevi, aí eu junto documentação necessária. Eu junto autorizações necessárias. Se eu vou mexer com animal, eu preciso de uma autorização do IBAMA, se eu vou mexer com animal silvestre. Se eu vou trabalhar com animal doméstico, eu preciso de uma autorização dos tutores, dos responsáveis por esses animais. Eu preciso passar por um comitê de ética em experimentação animal. Se eu vou mexer com humanos, se eu vou te passar um questionário, eu preciso passar por uma plataforma, chama Plataforma Brasil, que é o Comitê de Pesquisa em Humanos. Eu tenho que ter todas essas autorizações para daí eu falar, agora eu posso tentar pedir recurso. Mando para pedir o recurso. Esse recurso vai para agências diferentes. A gente tem agências estaduais, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que essa a qualquer momento você pode mandar. E você tem a federal, CNPq, Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento. Esse ele abre editais específicos. Então assim, não é, eu fiz hoje o projeto, quero mandar hoje. Não. Eu tenho que esperar abrir um edital que tem aquele assunto específico para que eu consiga mandar e daí ele ser julgado. E o julgamento leva em torno de 4 a 6 meses. Veio um julgamento positivo, vai levar mais uns 2 meses para liberar a verba. Aí que você começa a trabalhar. Ou seja, você tem que estar preparado com ansiedade e frustração. Demais. Frustração o tempo todo. Pesquisa é frustração. O aluno, quando vai para uma entrevista de um mestrado ou de um doutorado para ser meu aluno, eu já falo, sabe lidar com frustração? Sei. Eu falo, então, se você acha que você sabe, você não sabe. Você está começando. Porque a gente faz muitos experimentos. A maior parte vai dar errado. A maior parte não vai dar certo, Ney.
A maior parte dá errado. São poucos. O que você vê que a gente publicou, saiu a tese, saiu um trabalho bonito, aquilo é o que deu certo. Aquilo não foram todas as tentativas que a gente fez antes que deu errado. A gente acaba não colocando isso no artigo porque ele tem uma forma mais enxuta. Eu não posso falar tudo isso. Mas o ideal era para desmistificar isso, de falar assim, olha, o tanto que eu dei de cabeçada para chegar nesse resultado positivo. Então não é tão simples assim, né? Que às vezes parece. Você já está há algum tempo nessa carreira, né? Então, há quantos anos você é doutor? E aí, pensando nisso, porque hoje, você falando dessa forma, como orientador, como pesquisador, parece relativamente fácil, né? Que é aquilo que você falou, existe um pouco daquele glamour. Nossa, o Arley já nasceu pesquisador, né? Então, quem que chegou primeiro, né? O biomédico, o pesquisador, o cientista. Você foi escolhido ou você escolheu? O que não te contaram nesse processo? Porque hoje, lógico, você consegue dar esse caminho das pedras. Mas como é que foi esse início para o Arley? Né? Como é que foi ele se perceber no meio do caminho, dentro dessa construção profissional? Eu acho que assim, eu escolhi, Ney. Eu escolhi seguir esse caminho. Eu, com meus 8 anos de idade, assistia Planeta Terra. Eu adorava aquilo e eu falava, eu quero fazer isso. Eu quero ir para o meio do mato para eu coletar animais, capturar animais. Eu sempre tive isso na minha cabeça. Fui estudar, colegial, essas coisas. Começou a época de vestibular que não foi fácil. Eu estudei a vida inteira no estado. A vida inteira. Ou seja, você não teve assim uma base curricular inicial para falar, ok... Não vim de uma base forte que me desse sustentação para entrar no vestibular de uma pública. Vamos falar bem o português. Eu vim de estudo público a vida inteira. Tentei uma vez USP, não consegui. Tentei outras vezes USP, não consegui. Aí, na terceira vez, eu falei, vou tentar USP, vou tentar Unesp, eu vou tentar uma particular, uma privada. Foi o que aconteceu. Eu passei na Unesp, meu pai e minha mãe não tinham condições de me bancar morando em outra cidade, integral, sem poder trabalhar. Tá, pegando um gancho aqui rapidinho, só um recorte. O fato de você estudar numa universidade pública significa não ter gastos? Qual é o investimento que você faz? Porque as pessoas têm meio essa glamorização. Estuda USP, ele não precisa trabalhar, né? Só que essa não é a realidade de 70%, 80% dos alunos da USP, né? Exato. Então, quando você fala, passei na Unesp, mas meus pais não tinham condições de me sustentar, o que seria isso? O que seria isso é que assim, eu não vou pagar uma mensalidade para estudar. Eu não vou bancar o estudo, que é o que a gente tem nas privadas. Mas eu tenho gasto com aluguel, com alimentação, com transporte. Não tinha condições. Então ele falou assim, você quer estudar, você quer fazer um ensino superior? Fique, trabalhe e pague seu estudo. Então esse é o recado que eu sempre tive. Ou seja, é a questão do eu quero, mas qual é o caminho que eu vou trilhar? O que eu posso. Né? O que eu quero e o que eu posso fazer. Exato. Dentro das minhas possibilidades. E aí, olhar para as oportunidades. Então, pode-se dizer que desde o início da tua carreira, você empreendeu. Porque você teve que buscar oportunidades para seguir esse caminho. Eu tive que fazer gestão de custo desde o início. Porque foi isso, basicamente. Porque aí não consegui. Aí eu passei na Universidade Bandeirantes de São Paulo. Eu peguei o segundo a turma de biomedicina. Estava começando. Foi fantástico. Eu falo que eu sou o profissional que eu me formei hoje, graças a todos os docentes que passaram e pelo curso que eu tive. Eu tive um curso de transição. Era um curso de biologia que estava virando biomedicina. Então, todas as matérias da biologia, paleontologia, anatomia comparada de vertebrados, anatomia de, zoologia de invertebrados, que a gente não existe isso na biomedicina. Eu tive. E todas as matérias que não tem na biologia, como 3 anos de bioquímica, 3 anos de imunologia, 3 anos de... Eu tive porque eu fiz a biomedicina junto. Então, sim, eu tive uma formação fantástica. E aí eu tive que aprender a gerar gastos. Por quê desde o início? Porque eu trabalhava num laboratório. Trabalho no laboratório Lavoisier. Só que agendamento, telemarketing, agendamento de exame. O que eu ganhava eu não pagava a faculdade. Não dava. E como é que você fazia? O que eu fazia? Eu conseguia aula de professor eventual à noite no colégio que eu estudei no estado, que era o Colégio de São Paulo, ali no centro de São Paulo, pertinho da antiga prefeitura ali da sede. Então, eu saía do laboratório, ia para a escola. O que é o eventual, para quem não sabe? O Ney é o professor de geografia. Ney faltou, Arley entre da aula.
Aí faltou professor de matemática. Arley entra e dá aula. É assim que funciona. Então eu fiz isso primeiro. Consegui depois uma sala de física. Fui professor de física. Tudo a ver com biomedicina? Tudo a ver. Fui professor de física. E fora isso, eu já namorava com a minha esposa. Tudo a gente ainda fazia salgados pra fora. Ou seja, no meio disso tudo tinha que arrumar tempo também para uma vida pessoal? Ah, claro, né? Pelo amor de Deus. A sorte é que eu era bem mais novo, então você tinha muito mais gás pra tudo isso. Hoje em dia, acho que não sei se eu consegui fazer tudo. Então, era dessa maneira. E o que gerou, assim, aprender a abraçar as oportunidades, que é uma coisa que você estava falando. Eu tinha uma professora que dava aula para mim de zoologia de invertebrados, e ela era bióloga e ela era essa coisa do campo. Ela trabalhava com peixes, ela era, não é herpetóloga, agora fugiu o nome, meu Deus, daqui a pouco eu lembro. Especialista em peixe. Ela fez o doutorado, o mestrado e o doutorado dela, ela fez o mestrado na Unesp e o doutorado na USP, e ela tinha essa mentalidade. Ela estava escrevendo um projeto que ela queria fazer a gente coletar no Parque Estadual da Cantareira, que era perto ali na Zona Norte, no mesmo local da faculdade. Eu vi aquilo e falei, nossa, isso é o que eu sempre quis fazer. Então, já no primeiro ano, na verdade, no primeiro semestre eu tinha acabado de entrar. Ela veio comentar, eu cheguei, eu posso ir junto? Eu falei, eu queria fazer isso. Ela até brincou e falou assim, nossa, eu sempre achei que você tinha cara daquele cara que quer o laboratório mesmo, as análises clínicas. Eu falei, não, quero trabalhar com bicho. Então, no segundo semestre da faculdade, eu já estava indo para o Parque da Cantareira, e não pense que assim, olha, Arley, é assim que faz. Ela chegou e me deu um monte de tese de doutorado. Leia e veja como é que tem que fazer para coletar roedor, porque você vai trabalhar com roedor. Veja como é que você tem que escolher uma área para pegar roedor. Então eu me debrucei em um monte de trabalho, lendo. Só que assim, eu nunca fiz inglês, era em português, aquelas teses, então isso facilitou o meu início na pesquisa. E chegou lá no meio do mato e falou, tá bom, escolhe a área. Aí eu tinha que lembrar de tudo que eu li para tentar escolher as áreas. Então foi um começo assim, não é fácil, é difícil, você tem que estudar muito. Mas assim, é compensador. Para quem gosta, é compensador. Sim. Vamos lá. Então, falando em compensação. Eu falei um monte, né? Não, mas pegando, é legal, porque essa é a ideia. A ideia da gente trazer para o nosso público, para você que está assistindo a gente, que você entenda que a glamorização de um título, a ideia de você, eu vou fazer isso, eu vou ficar num laboratório, jalequinho branco, não é. Tanto que nós temos algumas fotos, depois a gente vai subir, se o pessoal da técnica puder subir aí, para ir apresentando algumas fotos do que é um trabalho em campo, para vocês entenderem um pouquinho desse universo. Aí a gente fala assim, ok, eu já vim pegando as dificuldades, eu já vim pegando... Aí você me fala assim, poxa, frustração. Me lembra uma frase, né, do Thomas Edison, que chegaram para ele e falaram assim, nossa, você errou 10 mil vezes como fazer a lâmpada. E ele vira e fala, não, eu aprendi 10 mil maneiras diferentes de não fazer a lâmpada. Uhum. Então o pesquisador vai meio por esse lado. Ele não olha para a dificuldade. Ele olha para a oportunidade. Agora, dentro disso tudo, né, o que a universidade não te contou? Porque você teve, sim, uma mentora que chegou e falou, tá aqui, leia, vamos fazer. Ou seja, você já teve um contato com a dificuldade. Logo de cara você percebeu que o doce não era tão doce. Né? Uhum. Mas o que a universidade não te contou? Que quando você fez a graduação, você foi pro mercado e falou, tá, e agora? A graduação não conta muita coisa. A graduação, atualmente, porque a gente tem... Isso é MEC. A gente tem o nosso Ministério da Educação, a gente tem uma diminuição das cargas horárias para boa parte dos cursos. Antigamente você formava um veterinário com 8.000 horas, hoje a gente forma um veterinário com 4.000 horas. Então, assim, tudo isso vai enxugando. Então, eu tenho que te passar um conteúdo muito mais diminuído. Então, eu estou te passando simplesmente, quando você vai assistir a aula, informação técnica. Isso te forma para ser um bom profissional? Não. Isso te forma para entender... Eu estou pensando na veterinária, que é o curso que eu atuo mais. Isso te forma para entender todas as áreas que a veterinária pode englobar? Isso te forma capaz de entrar em cada uma dessas áreas? Não, o aluno sai perdido, Ney. O aluno, muitas vezes, ele vai... A maior parte dos alunos vão para a clínica de pequenos animais, cão e gato, que é pela facilidade... A universidade que eu dou, que é a Universidade de Santo Amaro, é aqui dentro de São Paulo. Então, a maior parte do mercado vai ser para pequenos. Os alunos vão, e muitas vezes o aluno chega lá e fala, adorei. Eu falo, professor, fui fazer estágio em clínica, aquilo não é para mim. O que eu faço agora?
Aí você tem que sentar. É isso que eu acho que a universidade antigamente não tinha, pelo menos na minha época. Eu tinha isso com 1, 2 professores, e hoje eu vejo uma abertura maior do professor acolher mais. Isso eu acho que é uma diferença que a gente tem. Porque aí a gente consegue sentar e falar para ele, ó, a universidade não vai te dar isso. Isso não é papel da universidade. Isso é papel agora seu, se você quer se tornar um bom profissional, de correr atrás. Então, quais são as áreas que você pode ir? Não gostei de clínica. Você já pensou em trabalhar com grandes? Você já trabalhou em trabalhar com inspeção de alimentos, que é uma área absurdamente necessária? Já pensou em trabalhar com pesquisa? Ou seja, além de professor, você é orientador. Sim, o Né? tempo todo. Porque Você é orientador dos seus alunos, orientados de mestrado e doutorado, mas você é orientador dos alunos no geral. Esse tem que ser o papel de um E professor. qual é a maior ilusão do aluno que chega no curso hoje? Porque, sim, existe uma ilusão, né? Porque tem aquela coisa, ou meu pai é veterinário e ele quer que eu seja, ou porque eu gosto de bicho. Eu sou veterinário porque eu gosto de bicho. Isso é o suficiente para ser um bom veterinário, Não. para ser um bom profissional? A maior parte chega com isso. Eu adoro bicho e odeio pessoas. Então você é um ótimo veterinário. Aí eu já brinco e já falo, você vai ser um péssimo. Porque veterinário é igual pediatria. O seu paciente não fala. Quem que vai falar para você? O tutor, o responsável. Então, se você não gosta de lidar com pessoas, você está na área errada, porque você vai ter que lidar com pessoas o tempo todo. E o que eu vejo que frustra muitos alunos? Muitos chegam achando que a veterinária é só gostar de bicho. Não, é uma medicina, Ney. Você tem que estudar. E eu ainda brinco com os alunos que eu falo, você quer moleza, faz medicina humana, brincando. Você quer desafio, faz veterinária. Porque você não entende de uma única espécie. Quem faz medicina humana, você entende de uma espécie humana. Com todas as suas complexidades, mas é uma espécie. Quem faz veterinária tem que entender de todas. De todas. Ou seja, ele tem que estar disposto a enfrentar um desafio a cada situação. Porque o veterinário não cuida só do cãozinho, só do gatinho, só do passarinho. Ele vai trabalhar com répteis. E aí, como é que você tira sangue de réptil? Exato. E aí, assim, dependendo do local que você trabalha, você vai encontrar de tudo isso. Dependendo do lugar que você trabalha, não. Você vai ser específico para cada grupo. Cara, uma clínica de pequenos, cão e gato, não vai chegar um lagarto. Então, o aluno já... Mas no começo ele não sabe. Ele vem chegando o quê? Eu tenho que gostar de bicho, eu gosto de bicho. Só que vai vindo uma enxurrada de informação na cabeça dele que durante o curso ele vai percebendo, na verdade, que ele quer ou que ele não quer. E uma coisa que a universidade não conta. Na minha época, eu tinha essa professora que me falava o que era pesquisa. O que era o que a gente chama de iniciação científica. Na nossa universidade, como a gente tem o mestrado e o doutorado atrelado ao curso de veterinário, e não só, mas para os outros cursos também, lá o incentivo de iniciação é muito forte. Então, esse menino já entra sabendo, claro, não entra sabendo, né? Mas ele vai ficar conhecendo já logo nos primeiros semestres o que é a iniciação científica. Eu tenho um aluno, por exemplo, que foi para campo comigo para coleta de vetor, de tabanídeo, de mutuca, e estava no primeiro semestre. O menino veio, conversou, falou, nossa, professor, o que você faz é legal. Pode O mini ir. Arley. É o mini Arley, ele é bem maior do que o Arley. Imagina assim, júnior na profissão. Sim, mas assim, com gana, com interesse em aprender. E é isso que dá vontade da gente continuar, apesar de todas as dificuldades que tem na pesquisa, e não são poucas. O que dá vontade da gente continuar todo dia é você olhar no olhar do aluno e quando você vê uma coisa, você vê o olho brilhar. Que nem você mostra uma coisa no microscópio, o olho do menino brilha, você fala... Isso dá gosto, eu estou fazendo a coisa certa. Então, vamos lá. Trazendo um pouquinho de trás, né, lá da conversa, você falou o seguinte, eu vim de uma formação pública, escola pública. Aí eu fiz uma Uniban porque eu não tinha condições de ficar na Unesp. Sim. O quão importante é a escola na formação para ser um bom profissional? Ou é o profissional que faz a formação? É o profissional. Eu falo isso todo tempo, a todo minuto, para qualquer aluno que venha falar comigo. Não é a universidade que faz o aluno, é o aluno. Se ele se dedicar, se ele estudar, ele vai ser tão bom quanto, ou tem igualdade ali se ele fez pública, ou se ele fez uma USP, ou se ele fez a Uniban como eu fiz. Não importa. O que importa é o quanto ele se dedicou para chegar naquele ponto. Legal. O quanto ele estudou para chegar naquele ponto. Ou seja, ele vai empreender na carreira, ele vai ter que identificar os desafios, vai ter que identificar as oportunidades. Aí, essas barreiras que você encontrou lá no início da tua carreira,
Elas existem hoje ou são maiores? E falando em barreira, como chega o aluno lá de biomedicina, que gosta de doenças endêmicas, porque eu gosto de bicho e tal, ele esquece que ele também precisa se vender, né? O quão importante é o marketing pessoal. Porque, pensando como empresa, porque você é uma empresa, né? O pesquisador ele tem que se vender. Trago de novo mais uma pergunta. Quem é o maior cliente do pesquisador? Essa pergunta é difícil. Vamos por partes. Primeiro, marketing. Isso é uma dificuldade que todo pesquisador tem. Todo pesquisador tem. São poucos os que sabem fazer um marketing pessoal muito bem. Eu não sei fazer. Estou sendo muito sincero, eu não sei fazer. Por quê? Você é embutido que você tem que saber fazer pesquisa, tem que fazer pesquisa de qualidade, você tem que ser produtivo, ou seja, você tem que publicar bastante, você tem que formar muitos alunos e você tem que ser extremamente humilde. E o que é humildade? Humildade é complicado. Para mim, a humildade é eu saber sempre que eu sou igual ao outro. Uhum. Eu não sou melhor do que ninguém por tudo que eu construí. Mas assim, o que eu perco na questão do marketing pessoal, eu posso saber que eu sou igual ao outro, mas eu posso saber exaltar aquilo que eu tenho de diferente daquilo que eu construí. E isso eu tenho dificuldade. Mas é o Arley falando pro Ney que eu tenho dificuldade nisso. Eu tenho que melhorar. Isso é fato. Eu tenho que melhorar. Exato. Então, assim, vamos lá. Você tem que saber fazer seu marketing pessoal. Uhum. E aí, vamos falar de marketing pessoal. Por quê? Porque você vai ter que se vender. Sim. Né? Porque a pessoa pensa assim, o vender de uma forma muito pejorativa. Por quê? Eu não sou um produto. Sim, eu sou. O meu conhecimento é produto. Né? Se eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, se eu trabalho com desenvolvimento de pesquisa científica, se eu trabalho com desenvolvimento de projetos, produtos, não interessa. É o meu conhecimento que está por trás disso. Se eu não valorizo o meu conhecimento, eu não sei me vender. Exato. E valorizar o conhecimento não é ser arrogante. Né? As pessoas têm isso, eles têm essa coisa de que, se eu falar do meu conhecimento... Eu estou sendo arrogante. E aí, eu me saboto. Né? Então, como é que eu vou dizer para uma pessoa que vai comprar a minha pesquisa, no teu caso, né? Quem é o teu maior cliente? Como é que você vai vender para ele? Como é que você vende o teu projeto para a pessoa que vai investir no teu projeto? Ou seja, quem é o teu maior cliente? O meu maior cliente são as agências de fomento. Porque são elas que me dão o dinheiro para bancar tudo isso. E quem são elas? São elas o Conselho Federal de Pesquisa, que é do CNPq, que é federal, e a Fundação de Amparo à Pesquisa, a FAPESP, que é aqui de São Paulo. Ou seja, são órgãos públicos. Órgãos só público. Você tem alguns órgãos privados que financiam pesquisa, mas são bem menos, Ney. E com o volume que eu digo de verba que vem federal e estadual é muito grande. Então é mito dizer que o governo não investe? É mito. O governo investe. A questão toda poderia investir muito mais? A gente está falando de... Quando eu falo de pesquisa, eu falo de educação. Uhum. E educação, para mim, não importa se eu estou num nível lá de um mestrado, doutorado, pós-doc, ou se eu estou na base. Para mim, educação é educação. A gente poderia investir muito mais em educação, porque eu tenho uma educação de base muito ruim nesse país? Tenho. Como é que chega esse aluno para você? Semi-analfabeto. É um aluno que não sabe fazer uma interpretação de texto muitas vezes na universidade. Que eu vou descobrir isso no 4º, 5º semestre, que eu dou um seminário para ele, ele não consegue desenvolver absolutamente nada. Aí você vai entender as dificuldades que ele teve. E essa dificuldade não é inerente do assunto que foi dado para ele fazer. É uma dificuldade que vem de base. E isso é muito triste. E isso acaba prejudicando no marketing pessoal dele? Claro. Claro, porque... O marketing pessoal, muitas vezes, agora voltando para o que você tinha me perguntado, como é que eu me vendo? Eu me vendo com projeto. É o meu projeto que tem que estar muito bem escrito, muito bem embasado, com objetivos sólidos, com uma metodologia que eu consiga alcançar aquilo e dizendo quais são os resultados que eu espero. E o meu currículo. Porque é isso que é avaliado. O projeto é bom. Tá, o orientador ou o pesquisador tem um currículo bom? Ele tem periodicidade de publicação? Tem tudo isso? Então, ótimo, a gente dá a verba. Então, eu me vendo, mas é uma venda não direta, é uma venda mais indireta. Por isso que a gente tem esse mito de que eu não posso falar para não ser arrogante. Entendi. Então, é essa coisa, mas... Agora, você imagina um aluno que não teve base. E às vezes a gente pega erros crassos de português, que é base, Ney. Não sabe uma pontuação... Não sabe, numa tese de doutorado. Porque a deficiência vai passando. E às vezes, se ele for vender esse projeto
com um erro desse tipo, você pode pegar um avaliador que olha aquilo e falar, se ele não consegue escrever uma palavra de maneira correta, como que ele pode gerir um projeto? E isso impacta fortemente. Muito. Sem verba, você não faz pesquisa. E qual que é a maior barreira para esse aluno que está iniciando? Pensando assim, conseguir a verba ou investir em si mesmo e em conhecimento. Por quê? Ao mesmo tempo que você tem que pesquisar, você tem que investir no conhecimento para poder gerar base para uma pesquisa bem feita. Sim. Tá? Me corrija se eu estiver errado. Uhum. Né? Tô aqui falando como leigo. Então eu quero pensar nesse universo. Entrando nesse universo de pesquisa agora, né? Então, quais são os passos que esse pesquisador dá? Porque não é simplesmente chegar e apresentar. Eu achei bonito isso aqui, que interessante, eu vou aqui e tal. Não, né? O que eu tenho que fazer? Qual é o conhecimento? Por quê? Eu tenho o meu conhecimento de base aqui, mas eu tenho que gerar mais conhecimento para gerar o projeto. Eu tenho que ser curioso ou inteligente? Tem que ser curioso, você tem que ser inteligente. E o que vem primeiro? A Eu não curiosidade ou a inteligência? Eu acho que a curiosidade. Porque a inteligência, eu posso ser curioso, perguntar sobre um assunto, não entender sobre o assunto e pesquisar sobre o assunto. É isso que acontece. Aquela coisa que eu falei de reinventar a bicicleta. Eu não sei sobre aquilo, então agora eu vou ver se aquilo realmente é pautado, mas eu tive uma ideia. Então, assim, a curiosidade é o principal. A gente tem que ser muito curioso. E um pesquisador é um processo. A gente não, assim, o aluno que chega, ele não é pesquisador. Ele está começando. Então, como é que foi? Só para entender. Então, lá em 98... agora eu entreguei a idade. 98 eu entrei na graduação. Em 99 eu comecei a minha iniciação científica. Eu fiz uma iniciação científica e só de captura de animais silvestres no meio do mato foi 1 ano todo mês. Nós trouxemos, acho que, algumas fotos. Será que dá para subir essas fotos? Vamos falar um pouquinho dessas fotos, que é interessante pra gente sair do glamour. Essa foto aí foi onde? Isso daí foi em Rondônia. Eu tava em Montenegro, em Rondônia. Eu sou esse do meio abaixado. Isso a gente tava derrubando babaçu, que é palmeira. E aí você vai com a motosserra tirando folha por folha, porque isso foi pro meu doutorado. Tá, e por que você teve que fazer isso? Porque chegar, eu vou derrubar uma palmeira, vou colher o babaçu, mas Porque eu precisava pegar o barbeiro, que é o triatomínio, que é um inseto que transmite a doença de Chagas, o Trypanosoma cruzi, que transmite o agente causador da doença. Ele fica nessa palmeira. Então o que acontece? Ele dorme na palmeira, tem as casas, durante a noite acende a luz, o adulto voa, vai até lá e acaba se alimentando e pode transmitir a doença se ele defecar. Então, isso aqui eu estava coletando barbeiro. Então, abri a folhinha. Só que assim, quando o babaçu cai, por que você acha que estou todo encapotado? Cai escorpião, cai aranha, cai morcego, cai rato, cai cobra. E assim, aqui nesse momento tava pegando só eles, mas na hora que tá caindo os bichos, eu vou pegando tudo. Então, sai um morcego, cata os morcegos. Cai um gambá, pega o gambá. Vai pegando todo mundo. E aí você pega tudo para você fazer o quê? Todos esses animais, quando são os insetos, eles vão ser dissecados. Eu vou ver se eles estão positivos ou negativos para Trypanosoma cruzi. Se eles estiverem infectados, eu faço. Aí na época eu fazia o isolamento. Eu trabalhei no meu doutorado com o que a gente chama de filogenia. Eu estudei a evolução do parasita. Então, para isso, eu tinha que isolar o parasita e sequenciar fragmentos de DNA. Que é o que eu trabalho até hoje. Certo. Então, esse foi para isso, para isolamento. Dos animais, os animais são anestesiados. Eu tiro uma amostra de sangue do coração, isolo também o parasita. Isso é tudo para isolamento. Os animais, isso a gente tem que falar e deixar claro, sempre 2 espécimes por espécime são eutanasiados. Porque isso eu mando para o Museu de Zoologia para servir de material de testemunho. Os demais, eu marco e solto. Ou seja, você parte de uma ideia no papel. Sim. Vai atrás do financiamento. Uhum. Ou seja, você tem que vender esse projeto. Vendo o projeto, consegui vender a ideia, ganho dinheiro, eu vou para campo, coleto tudo, volto para o laboratório, processo tudo isso, transformo isso em resultado e devolvo um relatório. Ou seja, o jaleco branco é a última etapa. É a última. E quantos por cento? Normalmente eu tô assim, fedido, todo suado, sujo de barro. Esse é o glamour? Pra mim não. Eu adoro o campo, então pra mim isso é. Você pode subir mais uma foto, por favor? Vamos lá, vamos falar um pouquinho. E aí? Ó, esse sou eu lá em cima, isso foi no Pantanal. Aqui era, esse que tá embaixo é o aluno fazia doutorado comigo, meu amigo Laerte.
Ele trabalhava com tripanossoma, eu trabalho com... É o mesmo grupo da doença de Chagas ali, Trypanosoma cruzi. Aham. Mas ele trabalhava com tripanossoma em répteis. Então, o que a gente fez aqui? A gente, no Pantanal, laçado um jacaré, só que era um jacaré muito grande, muito pesado. Então, eu tive que subir na ponte, puxar a corda, ó. Eu tô tracionando Sim. com a perna ali de tão pesado que tá, porque aí você consegue tirar sangue dele, porque ele fica com a boca aberta, ele não vai te morder. Você consegue tirar sangue e a gente pegava sangue, a gente pega até hoje, né? Sanguessuga da boca do jacaré, porque é a sanguessuga que transmite o tripanossoma pros jacarés. A gente não perde oportunidades. Eu não lembro se vai ter foto aqui, mas só para contar essa historinha. Eu tinha um projeto no Legado das Águas aqui na região do Vale do Ribeira, em São Paulo. E lá eu trabalhava com roedor marsupial, os anfíbios, com carrapatos, com vários vetores e vertebrados. E eu ponho redes de neblina, vai ter foto aí depois, acho que de morcego, uma rede bem fininha para pegar os morcegos. E eu tenho que pôr essa rede 5h30 da tarde, porque tem um primeiro grupo de morcego que sai logo no entardecer. É a família Vespertilionidae. Coloquei, caiu umas mutucas, um tabanídeo deste tamanho. Ela ficava presa... Traduz isso pro leigo. Mutuca, aquela mosca que se alimenta de sangue. Que você vai pra praia e toma uma picada de mosca. Tá. É aquela. Legal. Só que ela era deste tamanho, gigante. Ela ficava presa na rede. Aí eu falava, essa mutuca tá estragando a minha rede. Ia lá, tirava ela, jogava. Até que um dia eu falei assim, por que eu tô jogando ela fora? Vou olhar o intestino dela. Olha isso, Ney. Peguei, tirei o intestino, fui no microscópio, olhei o que eu achei? Trypanosoma. Aí eu peguei isso, coloquei no álcool, falei, vamos fazer biologia molecular, vamos sequenciar. Sequenciamos o DNA. Quem que eu achei? Um trypanosoma que eu não esperava encontrar, que eu descrevi esse trypanosoma em anta há 3 anos atrás, antes do projeto. Ou seja, eu descobri o vetor. Isso me deu embasamento para fazer o meu projeto que eu tenho agora. Agora eu estou trabalhando, é um projeto financiado pela FAPESP, com coleta de tabanídeos, que são as mutucas, para ver isso. Você pode subir mais uma foto? Vamos lá, pegar mais uma aqui. Aí é a parte de laboratório, depois isso que você volta do campo? Não, isso é no campo. Isso Olha. É laboratório no campo, porque eu pego o animal no meio do mato. Aí você era bem chofenzinho. Chofenzinho. Aí isso foi, deixa eu ver, isso foi 2006. Eu estava no meio do doutorado, isso foi na África, isso foi em Moçambique. Eu fui 3 vezes para Moçambique e uma vez para Guiné-Bissau para coleta de animais silvestres e de material para isolamento de trypanosoma. Então, o animal, a gente vai até o mato, coleto o espécime, coloco num saquinho, numa gaiola para transporte, levo para o laboratório que a gente faz no campo, o animal é anestesiado, eu tiro a amostra de sangue, aqui a gente estava fazendo procedimento. Aqui eu estava tirando o sangue, que é o microscópio para a gente fazer a leitura, eu vejo na hora se ele está infectado ou não por trypanosoma, e aí eu sigo com os demais procedimentos. Mas toda vez que eu vou para campo, eu tenho que montar uma estrutura de laboratório. Agora, uma dúvida, vamos lá. Você fez o projeto, vendeu o projeto, né? Então, assim, você pensou na sua empresa, que ela dura aí, o quê? 2 anos, 3 anos? 2 anos. Você pensou na tua empresa que vai durar 2 anos. Você fez lá, pô, eu chego para você, ó, eu tenho esse projeto, vendi, você comprou. O que acontece depois? Se você vai pegar esse material, por exemplo, você pegou na África, em Moçambique, isso serve como um rastreio para o Brasil, para o Ministério da Saúde no Brasil? Ou isso é informado ao OMS? Ou como é que você é diz feito? com relação às doenças que a gente encontra. Isso. Isso depende das doenças. A gente trabalha com o que a gente chama de pesquisa básica. Eu dou a base, então os resultados que eu vou encontrar eu vou publicar. E esses resultados que são publicados vão servir de subsídio para que o Ministério, todos esses órgãos se alimentem dessas informações para seguir com vertentes para combate e profilaxia, que a gente fala que é evitar que a doença tenha. A gente tem algumas doenças que já são muito bem conhecidas e importantes. A gente estava até comentando a febre do Nilo, por exemplo. A febre do Nilo, a gente sabe que ela está relacionada a aves migratórias. Então, a gente tem programas do Ministério que vão fazendo o inventariamento e a vigilância constante nossa. Constante, eu não preciso me preocupar. Isso é independente de dado que for gerado pela pesquisa. Isso são programas do Ministério para doenças que são importantes nas criações, eu tenho que manter. E doenças zoonóticas. Como é que o Ministério começa a monitorar isso? Ele tem que ter uma informação... Parte de pesquisa básica. Então, tudo é pesquisa básica. Então, fez a pesquisa básica, ele recebe esse alerta... Não é um alerta. O que vai receber a maior parte das vezes é o artigo. A gente publica um artigo científico.
Ele pode ser tanto em língua portuguesa, se eu ponho numa revista brasileira, ou pode ser em língua inglesa. E é a partir desses dados que foram publicados que vai ser gerado. Algumas doenças, por exemplo, eu trabalho com doença de notificação compulsória. O que é isso? Se eu encontrei, eu tenho que obrigatoriamente notificar o Ministério. Leishmaniose. Eu trabalho com leishmania. A leishmaniose é do mesmo grupo do Trypanosoma cruzi, o parasita. Eles são priminhos. Se eu estou trabalhando no trabalho, eu fui lá na sua casa, vou numa comunidade e falo, olha, Ney, eu vou pegar o seu cão pra gente testar, tudo bem? Tudo bem, você vai assinar um termo de ciência, tudo certo. Se eu encontro animal positivo, eu tenho que falar pro Ministério, olha, lá no bairro onde eu fui do produtor Ney, eu encontrei um animal positivo. Por quê? Porque o Ministério tem programas de vigilância. Isso é o Arley pesquisador. Agora a gente está falando de uma esfera muito maior. Programas de vigilância. Aí, se eu notifico, o Ministério tem que ir lá na sua casa, ele vai acionar a Secretaria de Saúde Estadual, Municipal, vai lá na sua casa, coleta o material do seu cão para fazer o que a gente chama de um diagnóstico oficial. Se deu positivo, então agora deu positivo, então quer dizer que tem. Aí a gente vai estudar. Ney, você veio da onde? Você sempre morou aqui? Ah, não. Eu morava lá em Minas e mudei aqui para... Ah, então... Esse caso, seu cão veio de lá, então ele pode ter se infectado lá. Não, eu sempre morei aqui, eu nunca saí daqui, o meu cão nasceu aqui. Então esse caso é o que a gente chama de autóctone, esse caso é realmente dessa região. Então agora eu vou ter que ter medidas profiláticas de combate. Aí eu vou ter que estudar, ok, eu tenho vetor? Aí começa a coleta de vetor. Uma coisa vai desencadeando outra. Ah, então aí nesse caso, aí por exemplo, achou o vetor... Faz-se um mapeamento, então você consegue predizer com que tempo a doença pode chegar. Então, por exemplo, temos a POX, agora que é o que todo mundo está falando, que é uma doença aí grave. Nós temos também a doença a gripe aviária. Gripe aviária. Então, assim, vocês conseguem monitorar com quanto tempo de antecedência, por assim dizer, uma infecção em massa? Depende. Tudo é variável porque eu tenho diferentes meios de infecção. A POX, por exemplo, é contato. Se eu falo de leishmania, eu estou falando de uma doença de transmissão vetorial. Eu preciso de um mosquito. Eu tenho outras doenças, a gente pega, por exemplo, Covid. A transmissão era por aerossol, contato mais por via aérea. Então, tudo isso muda completamente o que a gente chama de vias de transmissão e de propagação de doença. Uma doença que eu tenho contato por a transmissão via vetorial, primeira coisa, eu dependo do vetor. Tem vetor? Não tem vetor? Esse vetor, ele consegue voar quanto? Qual é a área, qual é o range que a gente fala, né? Qual é a área de vida desse vetor? Não, é por contato. Que tipo de contato? É um contato que eu estou falando com você, eu estou liberando aerossóis que você vai respirar, como é a Covid? Então, um contato que de 1 metro de distância, que a gente tinha o distanciamento para... Não, é um contato que eu preciso de um contato mais íntimo. Eu preciso de um contato, por exemplo, sexual. Tudo isso muda. Então, para eu poder te dizer, para predizer como vai ser o comportamento da doença, eu preciso primeiro saber esses dados. Eu sei isso, aí eu consigo colocar... Tem pesquisadores que estão vinculados, inclusive, ao Ministério, que trabalham com softwares que predizem essa distribuição. Ele consegue dizer, quem transmite a leishmaniose é o flebotomínio, um tipo de mosquitinho. Ele coloca num programa que ele vai mostrando como ele pode ir se distribuindo e aumentando. Qual é a área dele e o que ele pode... É fantástico. Então, tudo depende do tipo de doença, do agente, se é um protozoário, se é um vírus, se é um verme, tudo isso muda, né? Então, é muito complexo. Então, assim, eu dependo de estrutura de pesquisa básica. Se eu sei a base, eu sei o ciclo. Se eu sei o ciclo, eu sei os hospedeiros que eu estou envolvendo. Se eu sei os hospedeiros, eu consigo, aí sim, começar a predizer como é o comportamento da doença. Tá, então, vamos pegar um gancho agora, que a gente estava conversando antes da gente entrar no ar. A gente estava falando sobre uma pesquisa que saiu agora, né? E o Secretaria de Saúde chegou e chamou. Conta um pouquinho isso aí. O que é essa pesquisa? Qual é o efeito dela para a saúde pública? Em que região ela está? Como é que foi essa brincadeira, por assim dizer? Que não é uma brincadeira, é uma coisa séria. Sim. Mas para você é uma brincadeira porque é uma coisa que você gosta de fazer. É o nosso dia a dia. Isso aconteceu assim. A gente tinha uma aluna de mestrado, não era minha aluna. Ela é aluna de uma outra docente que foi trabalhar com parasitas intestinais e com uma outra doença que é a toxoplasmose, foi ver anticorpos em cães, em Manaus. Ela foi lá para Manaus, na época da pandemia, coletou o material dos cães e tinha esse material. E a gente conversando com a aluna, eu falei, vamos testar isso para leishmania, que é a doença que eu trabalho?
Vamos, professor. Por quê? Porque quando a gente levanta os dados, leishmania ela tem uma forma que a gente chama de tegumentar. Ela pode dar lesão de pele, somente lesão de pele. Tem uma que a gente chama de oh, meu Deus. Agora fugiu agora. Mucocutânea. Ela vai pegar principalmente região de palato e nariz. Ela vai destruindo essa região. E ela tem uma forma que é visceral. Ela vai para fígado, medula óssea e para o baço. Então é uma doença crônica. Ela vai matando esse paciente aos poucos. Quando você tem os primeiros indícios da doença, às vezes já se passaram 10 anos da infecção. Então você está 10 anos infectado e não sabia. Essa é a leishmaniose visceral, que é a forma mais grave da doença. E o cão faz parte do ciclo. O cão é importantíssimo como um portador da doença que fica próximo da gente. O cão normalmente ele é assintomático, ele não tem, normalmente, tá? Não tô falando que ele não tem. Ele não tem sintoma, mas é o que acontece. O mosquito pica o cão, o mosquito se infecta, aí vem pica a gente se infecta. Então ele é basicamente transmitido por um mosquito. Pelo mosquito. A leishmaniose é transmitida por mosquito, e aí, por flebotomínio. O que aconteceu com base nesse... Então, aí a gente fez esse estudo, conseguimos detectar e a gente viu que não tinha nenhum estudo anterior para leishmaniose visceral em Manaus. A gente achou uma taxa de positividade muito alta. E é isso, aquele trâmite foi projeto, dinheiro. Aí eu mandei, escreve a publicação, manda a publicação para a revista devolve, corrige, né? Saiu o artigo na revista, mas assim, fresquíssimo, o que a gente chama de os primeiros que saem que não tem nenhum número ainda de volume da revista. Uma pessoa, um pesquisador também, que trabalha lá na Secretaria de Saúde de Manaus, viu o artigo e já entrou em contato com a gente urgente. Porque assim, Arley, isso aqui é inesperado. A gente nunca viu esse índice de positividade. A gente não sabe o que está acontecendo. Pediram uma reunião comigo para a gente conversar sobre isso. Então eu fui explicar para eles o trabalho, o tipo de estudo que eu fiz, o tipo de marcador que eu fiz, como eu fiz o diagnóstico. E daí a gente pensar o que pode estar acontecendo lá. Então agora eles vão lançar medidas para saber o que tá... Lembra aquilo que eu falei? A partir do momento que eu detecto, eu vou atrás agora para fazer diagnóstico oficial para saber... É o que eles vão começar a fazer. Mas baseado o quê? Nesse estudo que saiu. Tá. E qual a probabilidade disso sair de Manaus e chegar para São Paulo? Já existe em São Paulo. São Paulo era o interior de São Paulo sempre teve leishmaniose visceral. A região metropolitana de São Paulo dizia-se que não tinha. Mas eu venho há quase 10 anos trabalhando com leishmaniose em São Paulo. E tem um estudo nosso que está para sair, que eu mostro que aqui em São Paulo, município de São Paulo, a gente já tem índices de região endêmica de leishmaniose visceral. E aí, qual o trabalho a partir daí, né? Você demonstra isso... Demonstra aí, assim, aí vem o que a gente chama de, eu posso ter tanto oficialmente, como isso chegando na população para medidas práticas. Não população, mas digo assim, não vai chegar, a pessoa não vai pegar um artigo para ler, Sim. Mas chegar isso no veterinário, o veterinário passar a instruir e ser responsável. Utilização de coleira com remédio, com medicação, fugiu a palavra, com inseticida, para que o mosquito não pique o cão e o cão não torne o mosquito positivo e que isso possa vir no homem. A gente está falando de uma doença zoonótica. É uma doença que passa do animal para o homem e do homem para o animal. Então a gente já sabe, aquilo que você falou também de predizer, já tem dados na literatura que mostram que num local que você estuda, que aparecem os primeiros casos caninos de leishmaniose visceral, eles precedem em 2 anos os casos humanos. Então apareceu no cão, depois de 2 anos vai começar a aparecer em humano. Ou seja, dentro desse trabalho todo, né, serve para um alerta. Então quando chega na televisão, lá no jornal, tivemos aí, sei lá, uma epidemia XPTO qualquer, né? Agora a Pox. Ou seja, ela já foi meio que pré-estudada lá atrás, só chegou para a população por quê? Porque foi para os meios de comunicação. Porque, lógico, a população não tem acesso à pesquisa científica. Vou te dar o exemplo do Pox. O Pox você começou a ter dentro da comunidade médica dos infectologistas, já sabiam disso. Só que isso não tinha tido esse boom de você começar a falar isso em meios abertos que facilita. Mas quem passasse no infectologista ia saber.
A gente tinha inicialmente alguns grupos de risco. Agora a gente sabe que não tem mais grupo de risco nenhum, é contato, pelo amor de Deus. Mas assim, sabia. Agora, quando chega nos meios de divulgação, aí facilita muito mais. Agora, pegando por esse gancho, né? Vamos lá. Uma pesquisa, como ele brincou aqui, é uma empresa que dura 2 anos. Então você tem uma verba X. Sim, isso. Se com 1 ano e meio essa verba acabou e você não terminou o teu projeto, como é que fica? Se vira, você vai terminar Ou o projeto. seja, você tem que ter um fluxo de caixa muito bem feito. A gente tem que fazer todo um estudo assim, de como eu vou gastar esta verba. Então, quando eu peço a verba, quando eu peço inicialmente no projeto, eu peço a verba total para 2 anos. Já prevendo, eu tenho que prever todos os gastos que eu vou ter com certos insumos. A maior parte desse material é importado, então eu tenho que pensar um pouco nessa variação do dólar que pode ter e todos os equipamentos que eu vou precisar. E eu faço a aquisição disso. E eu vou gastando esse dinheiro aos poucos. Então, que nem agora eu estou com um projeto para finalizar em novembro. Eu consegui gastar toda a minha verba, que eu sei que eu ainda tenho 20 mil reais lá. E eu ainda tenho coisas para gastar, porque ainda tenho experimentos para serem feitos. Então, esse é o tempo. E a prestação de conta nossa de pesquisador, quem me dera que para toda a classe política fosse da mesma maneira. Porque é nota por nota, centavo por centavo. Se às vezes, juro, é uma conta que não é minha, é uma conta da FAPESP, que é vinculada ao meu nome. Então, assim, por exemplo, eu gastei uma nota de R$200. Eu vou no site e peço liberação de verba de R$200. Essa liberação de verba cai nessa conta vinculada comigo. Quando o dinheiro está disponível, eu vou lá e pago. Tudo bem. Aí vamos supor que assim, eu pedi, era R$199,70. Quando eu peço a liberação de verba, libera 200, sobra 30 centavos, não é isso? Sim. Fica naquela conta que não é minha, eu não consigo ir lá e sacar esse dinheiro. Ou seja, você tem uma gestão de caixa absurda. Não, e assim... O compliance, então... Se eu vou fazer a prestação de conta, esses 30 centavos eu tenho que devolver. Eu devolvo. Eu tenho que fazer um depósito dessa conta. Olha que absurdo. Que está nessa conta, eu devolvo para a própria FAPESP e ela não saiu da FAPESP. Se eu não fizer isso, a minha prestação de contas não é aprovada. Quais são as implicações? As implicações eu tenho que devolver do meu dinheiro. Uma vez eu tinha um projeto do CNPq. E o que a gente tem material de custeio e que a gente chama custeio. São os equipamentos e material de consumo, que são os insumos que a gente vai usar. Eu não tinha pedido nesse custeio, nesses equipamentos, um freezer. E eu precisava de um freezer. E eu tinha dinheiro sobrando do que eu tinha para consumo. O que eu fiz? Vou comprar o freezer e eu justifico. Não, eu tive que devolver do meu bolso. Eu paguei o freezer do meu bolso. Ou seja, então, essa questão de verba pública para pesquisa é muito mais séria do que a gente imagina. É muito rigoroso, muito rigoroso. Não é uma farra do boi como as pessoas de pensam. Maneira alguma. Ou seja, aquele mito do professor, do pesquisador que constrói a casa, que faz... Não, isso não existe. Isso não existe. Eu nunca vi isso na minha vida. Você quer um momento que eu fico mais estressado, mais nervoso, é quando eu vou fazer prestação de conta. Não é no relatório técnico, que é o relatório que eu vou mostrar tudo que eu fiz pra falar, olha, vocês me deram dinheiro e eu fiz tudo isso de resultado. Esse não me dá medo. O que me dá medo é a prestação de conta. Eu fico suado. Porque assim, se falta 10 centavos, eu já começo a tremer, falando de tá é desse jeito. Porque a gente sabe que se tiver qualquer problema de verba, vai ter que sair do meu bolso. Imagina. Organização. Uma absurda. Planejamento? Total. Eu tenho uma planilha que controle e gestão financeira? Então, uma planilha que assim, eu falo onde eu gastei, o número da nota, e eu vou subtraindo do valor que eu ganhei para saber o quanto eu tô sobrando de dinheiro. Tem um livro caixa para cada projeto. Praticamente isso. Tá. A gente já está quase chegando no final da nossa entrevista. Nossa. Um papo muito gostoso. Bom. Mas eu queria agora saber de você o seguinte, as barreiras que esse orientando, que esse pós-graduando está passando... Né? E eu queria que você falasse um pouco, como a gente falou que você também é graduando em veterinária, queria que você falasse um pouco dessa transição de carreira, por que você está fazendo veterinária e se você pudesse deixar um legado hoje, vamos supor que, sei lá, apagou, um legado do Arley para os filhos, para a posteridade, qual seria a verdade do Arley, qual seria esse legado? Começando então, para quem está chegando... Né? Falando um pouquinho e o legado que o Arley pretende deixar. Eu vou começar com a minha história, que a gente já inclui no problema dos alunos, né? Da dificuldade.
Eu fiz a biomedicina, eu saí do curso de biomedicina, eu terminei, eu já comecei o que a gente chama da pós-graduação. Eu não fiz mestrado, eu fiz doutorado direto. Dependendo do projeto que você tem, você não precisa defender um mestrado, você pode fazer um doutorado. Então eu fiz doutorado direto. Terminei o doutorado em 2008. Quando eu terminei o doutorado, eu comecei um primeiro pós-doc. Fiz 2 anos de pós-doc. Com esse pós-doc, que é aquela coisa que eu falei, que a carreira de pesquisador não se constrói de um dia para o outro. Com esse pós-doc, essa FAPESP tem uma linha de financiamento que chama Jovens Doutores, Jovens Pesquisadores, que é para você inserir uma linha de pesquisa nova em um lugar. Então, eu fiz o meu doutorado e fiz o meu primeiro pós-doc no Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Aí eu montei um projeto, pedi e eu consegui aprovar esse projeto. Isso para mim foi uma das minhas primeiras vitórias, porque é um projeto grande, difícil de ser aprovado, que eu consegui com os meus méritos. Você comemora essas vitórias? Você consegue? Comemoro. Isso, graças a Deus, eu comemoro. Aí eu aprovei esse projeto e aí eu fui para a veterinária da USP, para o Departamento de Medicina Veterinária Preventiva, que lá eu estou até hoje orientando mestrado e doutorado. Então teve um projeto e foi vindo vários projetos um atrás do outro. Então assim, eu mexi com amostras humanas no meu estágio obrigatório. O que eu trabalho mesmo é com animal. Eu sempre trabalhei com silvestre e com doméstico. Trabalho também com animal de criação. Tem tripanossoma que infecta vaca, boi, então a gente vai atrás também. Então, e eu sempre dei aula. Quando eu fui contratado em 2015 pela Universidade de Santo Amaro, que eu estou até hoje lá, a gente orienta pelo Programa de Saúde Única, que é o único do Brasil, foi o primeiro e único do Brasil que a gente tem de saúde única, todo mundo achava que eu era veterinário. Os alunos vinham me perguntar coisas. Professor, eu falei, gente, vai no veterinário, porque eu não sou veterinário. E tem algumas coisas em pesquisa que eu gostaria de fazer voltadas a tratamento, eu como biomédico não posso fazer. Quem que trata? Só o veterinário que pode. Então, se eu tiver um pet, alguma coisa, e chamar você, você não pode fazer isso. Como biomédico, não. Eu só posso tratar se eu for veterinário. São as competências de cada área, de cada graduação. Então eu falei assim, se eu tenho essa demanda aqui me auxiliar na pesquisa, eu fui pensando em pesquisa, Ney. Eu vou fazer veterinária. Eu tinha facilidade, estava no ramo, minha esposa é veterinária, dá aula, consegui, estou fazendo. Eu estou agora no último semestre, eu estou no meu estágio obrigatório. Só que olha o que interessante, eu entrei com uma cabeça, que é essa coisa da gente acabar mudando as nossas ideias a todo tempo. Voltado o quê? Para pesquisa. Vou fazer veterinária para aumentar o meu range na pesquisa. Vou conseguir atuar em áreas que eu não podia atuar. Eu me apaixonei pela clínica. Eu me apaixonei pela clínica de pequenos animais. Então agora sim, Arley vai continuar sendo pesquisador? Vou. Arley vai virar veterinário clínico? Vou. E eu vou agora partir para uma especialização. Eu vou me especializar ainda mais. Eu estou pensando agora em fazer em oncologia. Ou seja, você vai continuar afiando o seu machado. Sempre. Se a gente não afia o machado, a gente para de cortar. Exatamente. Acabou, você perdeu o fio, cortou. Então, assim, a dificuldade... foi a dificuldade que você me perguntou de um aluno quando entra, né? Eu acho que a principal que eles têm hoje em dia, não estou falando para pesquisa, que entra na área geral da veterinária, não precisa ser na veterinária, em qualquer graduação. Eu acho que eles entram muito assustados, despreparados. Porque a maior parte dos alunos, eu estou falando da grande maioria que entra, é um aluno que sai do ensino médio. Então ele sai despreparado, que muitas vezes ele não tem nem certeza da escolha que ele fez. Então essa é uma primeira dificuldade. Segunda dificuldade, aí não importa a idade, inerente ao curso. Você entra às vezes achando que é uma coisa muito simples, e não é aquela simplicidade toda. E você vai ter cobrança, porque eu quero formar um bom profissional. Eu sou muito chato com os alunos. Porque eu cobro, tem que cobrar. E a terceira, o campo de trabalho e o retorno que você tem disso. A área veterinária, a gente tem o maior número de cursos de veterinária do mundo, Brasil. A gente forma um número muito grande de veterinários. Todos ganham bem? Não. A gente sabe que a área da veterinária está sendo muito subvalorizada. Pode ganhar bem? Pode. Você vai ter que se destacar. Você vai ter que ser o cara. Você vai ter que afiar o seu machado. Muito. Você vai ter que ser o veterinário. E o legado que eu deixo, acho que é o que eu posso deixar para qualquer um, o principal, conhecimento. Conhecimento, Ney, é uma coisa que ninguém tira de você. Mas conhecimento com ou sem atitude? Acho que quem tem conhecimento tem atitude. Nem sempre.
Tá, você conhece mais dessa área do que eu. É que assim, no lugar que eu tô, normalmente vem com isso junto. Mas não tem alguns alunos que chegam sem atitude? Chega, tem. Isso é uma coisa que precisa ser desenvolvida? Precisa, mas... Então, que põe o conhecimento com a atitude, mas o conhecimento é a base de tudo, é uma coisa que ninguém te tira. Não importa onde você esteja, você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode estar na rua. Se você ter conhecimento, ninguém te tira. Eu acho que assim, o que eu posso deixar é isso, e o que eu tento deixar para os alunos. Bom, eu gostaria de agradecer a presença do Arley aqui, pelo seu tempo, pela sua explanação. Se você tiver alguma dúvida, quiser saber alguma coisa, tem a rede social do Arley, que você pode entrar em contato com ele. Tem a nossa rede social também. Entre em contato conosco, faça suas perguntas, nós vamos direcionar ele. Se você tem vontade de ser pesquisador, se você tem interesse de entrar nessa área, ele vai estar aí, eu acho que ele tem condição muito grande aí de te dar um primeiro passo, de falar, olha, segue aqui ou segue ali. E uma última pergunta. Disciplina ou consistência? Nossa, disciplina e consistência. Porque se eu não tiver consistência, eu não mantenho a minha carreira de pesquisador. Mas acho que se você não tiver consistência, você não vai a lugar algum também. Também. Os dois não dá pra separar não, né? Muito obrigado, Arley. Foi um prazer. E se vocês quiserem que essa conversa continue, porque a gente tem muita coisa para falar, manda aí a mensagem, a gente agenda uma nova entrevista com o Arley. Muito obrigado pela sua paciência. Se você gostou, curte, compartilha, comenta, divulga para os seus amigos. Conhecimento sem atitude não significa nada. Venha afiar o seu machado com a gente. Até a próxima. Muito obrigado.